Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br, pensamento@mages.com.br. Hoje estamos discutindo o Estatuto da Juventude que foi aprovado pela Câmara dos Deputados no início deste mês. Agora a discussão vai para o Senado e discutindo os direitos, as responsabilidades e quais devem ser as políticas públicas para o atendimento e crescimento e emancipação dos jovens. O nosso entrevistado aqui é o juiz Marcos Flávio Lucas Padula, que é titular da Vara Civil da Infância e Juventude da comarca de Belo Horizonte. Doutor Padula, então no bloco anterior falávamos exatamente sobre essa questão das responsabilidades dos jovens, né? Que é aquele momento importante que o jovem, que o cidadão está saindo de casa ou deixando aquelas amarras, afrouxando aquela relação pai e filho, né? É importante esse momento dele criar responsabilidade, sentir que ele tem compromisso também social, com o mundo. Justamente, primeiro o compromisso com a própria família, né? Depois o compromisso com os educadores, com os colegas, né? No ambiente escolar, e depois o compromisso profissional, né? Que começa às vezes como estagiário, né? E parte para a vida realmente independente na sua vida plena, vamos dizer assim, de adulto, né? Sim. E essa preparação é feita com uma gradativa assunção de responsabilidade, né? Nós não podemos imaginar que ele vai, até os 18 anos, não ter nenhum tipo de responsabilidade, de repente, faz 18 anos ele transmuda no adulto. Não é. É uma coisa gradativa. Uma transição. É uma transição paulatina, né? Que ele conclui a socialização da pessoa humana. Exato. Agora, é um momento que ele sai de casa também, doutor Padula, quer dizer, é importante porque o futuro dele está em risco, ele pode, de repente, caminhar para uma direção legal, às vezes ilegal, e estar vulnerável, por exemplo, a situações como nós temos aí o mundo do crime também. Isso também é fundamental nessa hora, né? Eu acho que justamente uma formação mais sólida, né, justamente na infância e na adolescência, é que vai criar condições, né, uma probabilidade de que ele realmente, na vida adulta, vá poder realmente se desenvolver de uma forma socialmente aceita e produtiva para si e para as demais pessoas que vivem com ele, né, em sociedade. Né? É aquela situação de risco que eu comentei com o senhor no bloco anterior. Quais são essas situações de risco? Como tratar? A situação em risco, definida em lei, né, o que é a situação de risco? É quando um dos direitos fundamentais da criança e do adolescente está sendo violado, ou seja, o direito à educação, o direito à saúde, né? Geralmente o direito à convivência familiar, né? Por exemplo, uma criança que precisa de um tratamento específico ou de um remédio muito caro e o Estado então não fornece, seria um caso de risco, né? Ou então ele tem direito a ter uma vaga na escola próximo da casa dele e o Estado às vezes não oferece essa vaga, é uma situação de risco. Ou então por culpa dos próprios pais, ou porque não cuidam direito, ou porque praticam maus tratos, até abuso sexual muitas vezes, né? Então ela está em situação de risco por culpa dos próprios pais, ou seja, então é o caso da convivência familiar, ela não pode mais conviver na família natural, então nós procuramos uma alternativa que é a família substituta, né? Daí que vem a adoção, a guarda e tudo isso, né? Para garantir a convivência familiar. Claro que a primeira convivência é aquela na família natural, quando essa é impossibilitada pela situação de risco, aí sim se procura a família substituta. E algumas dessas situações, doutor Padula, seriam situações de exceção, mas dada a oportunidade, consumo de álcool, drogas, violência, como o senhor falou, violência doméstica, violência sexual, quer dizer, como tratar disso aí? O jovem está muito realmente é o que eu acho, é o efeito da superproteção, né? A superproteção, quando levada ao exagero, ela gera a irresponsabilidade, né? E a responsabilidade, aí vem o uso da droga, do álcool, o desrespeito, assim, à autoridade paterna, materna, a autoridade dos professores. Não digo que não haja também a parcela de culpa dos pais, dos educadores, mas eu acho que esse excesso de liberdade, né, sem responsabilidade, é que está gerando justamente o risco, né? Tanto é que a criminalidade, por exemplo, seja violenta ou não, ela atinge jovens de várias classes sociais, classes baixas, desfavorecidas, até as classes médias e altas também. Sim, sim. Como cuidar disso, doutor Padula? Se a formação, a preparação anterior não foi adequada, como é que digamos assim, o papel das entidades públicas para tentar minorar isso? Muitas vezes a escola acaba fazendo o papel da família, né? Muitas vezes o ambiente de trabalho acaba fazendo o papel da escola, né? Ou seja,
se acaba retardando para uma idade posterior o que deveria ter sido feito na infância e na juventude, né? Ou seja, se posterga, né? se coloca isso para uma fase posterior da vida em que a pessoa vai ter que realmente assumir mais cedo ou mais tarde. E seria interessante, nesse caso, alterar os currículos para incluir temas como sexo, drogas. Sim, é o que, inclusive, isso está no Estatuto. Esse né? novo Estatuto. No Estatuto, né? Que eu acho importante, eu acho que é uma medida, nesse ponto, muito, muito correta. Né? E parece que no combate às drogas, o país está muito atrasado nesse sentido. Como é que o Estatuto pode mudar isso? Esse novo Estatuto? Isso. Eu acho que instrumentos legais, né, nós até temos, né? Já tínhamos com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A questão agora realmente é de investimento, né? Que o Estado, quando eu digo, tanto a União como os Estados-membros, os municípios, realmente tenham seriedade em um investimento constante, né? Para tornar esses meios legais uma realidade, né? Porque não basta os direitos sociais constarem da lei, eles têm que ser transformados em realidade através de investimento, né? Porque sem recurso, infelizmente... Porque as campanhas governamentais não têm tido muito sucesso, né? E as drogas cada vez mais surgem com poder de vício mais forte, de dependência maior, causando doenças, sérios problemas, até de envolvimento com a criminalidade, em função disso, né? Exato, eu entendo também, tenho essa mesma opinião sua, que eu acho que essas campanhas publicitárias têm uma efetividade muito pequena, né, e que realmente o trabalho tem que ser feito de uma forma mais continuada e na base mesmo, né? Na base eu digo, né, junto às famílias e junto à escola, né? E o papel das escolas né? é muito importante, doutor Paduro, porque não só nessa questão das drogas, tem as doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, quer dizer, impõe uma situação futura para a criança que completamente altera, né? Define o futuro dela nesse sentido, né? Justamente, né? Se volta realmente à questão, sem querer ser insistente no mesmo assunto, mas a questão de um excesso de liberdade sem que a criança ou adolescente esteja preparado para assumir com responsabilidade. E uma falta também de uma cobrança, vamos dizer assim, né? Espécie de uma tolerância, uma leniência e uma colocação da criança ou adolescente sempre numa posição de incapacidade de vítima, né? Sem que realmente exija, né? Se fala muito em protagonismo juvenil, né? O protagonismo, ele participar das decisões. Mas para participar, ele também tem que ter o outro lado, né? Responsabilidade, né? Tá. Vou fazer um novo intervalo, doutor Paduro. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor discutisse um pouco o papel do judiciário na interpretação dessas leis e na condução desses problemas aí. A gente volta em instantes.